criar um futuro mais sustentável na saúde, onde nenhum paciente seja deixado para trás. Isso é uma prioridade para a Roche. Somos a maior empresa de biotecnologia do mundo, líder global nos mercados farmacêutico e de diagnósticos in vitro. Combinando a expertise nas áreas farmacêutica, diagnóstica e de medicina personalizada, a Roche é a única empresa que está presente de ponta a ponta na jornada do paciente. Sempre comprometida com a saúde, a Roche também é uma das farmacêuticas que mais investem em inovação. Temos mais de 100 moléculas em desenvolvimento em diversas áreas terapêuticas, mas os esforços não param por aí. Para a Roche, de nada adianta desenvolver soluções em saúde se elas não estiverem disponíveis para quem mais precisa delas. Globalmente, a empresa busca gerar de 3 a 5 vezes mais benefícios aos pacientes, com um impacto 50% menor aos sistemas de saúde. Pensando nisso, a Roche desenvolveu o Healthcare Impact Plan, ou, em bom português, o Plano de Transformação da Saúde. É uma metodologia global para impulsionar diferentes nações a superarem seus principais desafios na gestão da saúde de forma colaborativa, sustentável, ágil e inovadora. Com o Plano de Transformação da Saúde, a Roche reforça seu compromisso em colaborar com diferentes agentes do setor de forma consistente e estruturada para criar um futuro melhor para a saúde. Analisando o cenário brasileiro, 4 áreas de atuação foram priorizadas: novas tecnologias, infraestruturas eficientes, soluções de financiamento e dados aplicados em saúde. São pilares intrinsecamente ligados, essenciais para uma saúde de qualidade e para a sustentabilidade do setor. No pilar de novas tecnologias, trabalhamos para que os melhores cuidados e os avanços tecnológicos mais recentes sejam disponibilizados aos pacientes de forma ágil e sustentável para os sistemas. Sabemos também que os desafios relacionados à saúde são multissetoriais. A jornada de um paciente do diagnóstico ao tratamento é marcada por inúmeras barreiras que podem comprometer o cuidado certo na hora certa. Por isso, dentro deste pilar, buscamos co-criar soluções para garantir que fatores de infraestrutura, como de mobilidade e telesaúde, operem de forma eficiente e igualitária em todo o país, viabilizando o acesso à saúde. No terceiro pilar, buscamos de forma ativa colaborar com melhorias sustentáveis no financiamento do sistema de saúde brasileiro na atenção primária, secundária e terciária, conectando os diversos ecossistemas e fontes de recursos. É preciso simplificar o entendimento de processos e conceitos, de modo a otimizar a distribuição dos recursos hoje já disponíveis para a saúde. Por fim, não poderíamos deixar de destacar o importante papel dos dados nesse plano de transformação, uma inteligência que conecta e alavanca todos os demais pilares. Dados, quando disponíveis, integrados e interconectados, geram mais eficiência a toda a jornada da saúde, permitindo melhores desfechos aos pacientes, suporte à decisão clínica e gerando insights para redução de desperdícios na gestão. Ciente do valor gerado pela digitalização do setor, a Roche busca atuar como catalisadora deste processo, apoiando projetos e políticas públicas que ajudem o Brasil a explorar cada vez mais este potencial, focada nestes 4 pilares e em plena colaboração com o governo e demais agentes da sociedade. Sabemos que agora é o momento de transformar a saúde brasileira. A Roche, em seus mais de 90 anos no Brasil, tem orgulho do legado que construiu até aqui e quer fazer ainda mais pelo país. Contamos com você nesta jornada. Daqui, peraí. Alô? Também não? Alô? 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 Não, não. Tem alguém que pode ajudar? Alô? Alô? Nada feito? Alguém? Alô? Agora sim? Funcionou? Ah, que bom. Boa tarde a todas e todos. Tudo bem? Eu estou me ouvindo bem baixinho. Vocês me escutam bem? Ah, então tá bom. Quem está com a colher na mão, levanta a colher. Quem está com a mão, levanta a mão falando assim, me escuta. Tá bom, tem gente comendo.
Gente, eu sou a Mariana Ferrão, sou jornalista, especialista em saúde. Estou muito feliz de estar participando de mais uma moderação de painel aqui no TJCC desse ano. Queria agradecer a Roche pelo convite e queria, em nome da Roche, parabenizar a Abrale e todas as demais organizações que são envolvidas aqui nesse importante fórum de debate sobre como a gente pode melhorar o tratamento do câncer no Brasil, melhorar esse cenário do câncer no Brasil. E hoje estou muito feliz também porque tem muita gente aqui assistindo a gente. Eu queria muito agradecer a presença de cada um de vocês aqui, de cada uma de vocês, para participar desse simpósio da Roche Pharma Brasil. Obrigada por vocês terem dedicado tempo. A gente vai aqui aprender juntas e juntos. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, algumas, para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Quem tem no celular pelo menos um aplicativo que mede dados de saúde, levanta a mão. Boa. Quem tem no celular aquele famoso passaporte da vacina ou o Conect SUS? Olha só quanta gente. É isso, né, gente? Os dados sobre saúde já fazem parte da nossa rotina, eles vieram para ficar. E hoje a gente vai discutir aqui como é que esses dados de saúde podem ajudar a gente e principalmente os nossos gestores a tomar decisões mais assertivas. A gente vai falar da digitalização da saúde. A gente acha essa palavra difícil, digitalização da saúde, a gente acha que isso está longe da gente, mas na verdade já faz parte do nosso dia a dia e a gente vai discutir aqui como é que esses dados podem ajudar a jornada do paciente com câncer, pode ajudar também os gestores a economizar recursos ou pelo menos a direcionar recursos de uma maneira mais assertiva, sem desperdiçar o nosso dinheiro, aquilo que a gente contribui com o governo, certo? Então a gente vai aprender juntos aqui sobre a digitalização da saúde nesse simpósio chamado Digitalização da Saúde, o que você precisa saber sobre os benefícios para o paciente e para o Sistema Único de Saúde, o SUS. E para compor esse momento aqui comigo, eu queria chamar os nossos convidados. Então, Dr. Júlio Teixeira, que é diretor da Oncologia do Hospital da Mulher, professor e pesquisador da Unicamp. Palmas para ele. Bem-vindo, doutor. Doutora Ana Maria Massaúde Rodrigues dos Santos, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia da Regional de Minas Gerais. Bem-vinda, dona Maria. A Luciana Rhodes, que já esteve comigo ontem aqui no painel. Bem-vinda, Lu, diretora-presidente do Oncoguia. Muito bom. Dr. Luiz Gustavo Gasparini Kiataki, que é representante do Comitê de Padronização do TISCOPIS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. E ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, a SBIS. E o André Bartolomeu, que é parceiro do ecossistema de saúde da Roche. Bem-vindo, André. Muito bom, agora eu vou sentar, peraí. Deixa eu trocar de... Tá funcionando agora esse? Ah, ótimo, maravilhoso. Eu não sei porque eu não estou me ouvindo, eu espero que eu ouça vocês, mas daqui a pouco vamos saber. Então é o seguinte, eu queria contar para vocês que ao longo aqui da nossa conversa tem um QR Code que vai aparecer a qualquer momento dessa tela aqui e que vocês podem também, ao longo das nossas conversas, irem apontando até... Isso, aí o QR Code. Vocês podem apontar o celular e, a partir deste lugar, fazer perguntas para o nosso painel. Mari, não tá vamos ver, som? está um pouquinho baixo, né, e pessoal? Agora? Alô? Alô? Acho que todos estão um pouco baixo também. Todos estão? Vamos ver. Alô, agora sim? Tá, então ótimo. Então só queria falar do QR Code que está aparecendo aqui na tela. E aí vocês podem a qualquer momento fazer perguntas aqui para todos do painel, tá bom? Depois que a gente conversar um pouquinho aqui, a gente vai responder as perguntas de vocês, que são sempre muito bem-vindas. Mandem também sugestões, tá bom? E a gente adora responder aqui. Bom, nos dias de hoje, como a gente já viu aqui pelas respostas, quem levantou a mão sobre os aplicativos, é praticamente impossível a gente falar de saúde sem falar de dados, sem falar de integração desses dados, sem falar de digitalização da saúde. E a pandemia da Covid-19 deixou isso ainda mais transparente, mais evidente para a gente no dia a dia, né? E aí eu queria começar com o doutor Luiz, que ele falou, não me chama de Luiz, já está errado. Todo mundo me chama de Kia, ninguém vai saber, então eu vou te chamar de Kia, mas primeiro eu tenho que pedir licença para chamar de Kia, né? Tá bom. Então, queria fazer uma pergunta seguinte. A gente sabe, né, que o Ministério da Saúde tem feito avanços nesta questão da digitalização da saúde e que tem uma estratégia pensada aí que vai até 2028, começou a ser pensada em 2020, vai até 2028. Queria que você contasse um pouquinho mais dessa estratégia de digitalização 2020-2028. Quais são os pilares dessa estratégia? O que a gente pode esperar disso? Tá, joia. Antes de mais nada, tá um pouquinho baixo ainda também, né, pessoal? Não sei se dá para aumentar um pouquinho. Vamos ver.
É esquisito a gente falar, a gente se ouvir baixinho, né? Vou pedir para alguém da técnica, de repente, vir aqui falar com a gente. Nesse outro aí, porque realmente está bem baixinho o canal 1. Vamos ver se ela vem aqui. Mas é que tá bem... Vocês estão ouvindo bem ou vocês estão ouvindo baixo? Vocês estão ouvindo bem, aqui a gente está ouvindo baixo, tá bom. Falou. Então tá bom, então vamos seguir. Tá jóia? Já subiu o som aqui. Então tá bom. Gente, antes de mais nada, obrigado Mariana, obrigado pela Rocha, pelo convite, né? Acho que muito bom. Agora não... Dá uma testadinha nesse aqui, por favor. Mário, vou pedir o seu, desculpa. Vamos com esse aqui. Agora eu me escuto um pouquinho melhor. É ruim a gente se escutar também, né? Mas antes de mais nada, obrigado pelo convite da Roche. Mariana, é muito bom estar aqui, né, com essa mesa tão qualificada aqui, né, de alto padrão aqui na saúde brasileira, né? E acho que a gente pode começar falando um pouco do potencial, né, da informática na saúde. E que muitas vezes a gente pensa em algumas coisas meio estratosféricas, mas acho que a gente tem algumas soluções muito simples e baratas e que tem um impacto muito grande. Eu costumo falar que, por exemplo, um sistema de agendamento que utiliza melhor um centro cirúrgico, um equipamento de ressonância, um tempo do próprio médico, é algo muito barato e que tem um impacto muito grande. E aí a informática vai desde aí até sistemas super complexos, preditivos, né, com redes neurais, algoritmos de inteligência artificial. Então eu diria que tem informática em saúde para todo tipo de médico, digamos assim, né? Desde aquele que vai ser um usuário só do sistema, até aquele que vai ser um decisor dentro de um hospital, por exemplo, vai direcionar uma compra, precisa conhecer um pouquinho mais, até aqueles médicos que vão ser criadores de novos produtos, né? Então são empreendedores. Então quando a gente vê esse potencial da informática em saúde, a estratégia ela está embasando tudo isso, ela abarca todos esses pilares, né? E ela é um documento, né, normativo do governo, não é normativo, desculpa, mas é orientativo. A gente discute, publicamos agora em 2020 o governo, mas a gente trabalha nesse documento há muitos anos. E ele olha, né, para como implantar isso em nível Brasil, em nível de governo. Então tem que tratar desde as questões de infraestrutura, ou seja, a gente não consegue fazer informática se a gente não tiver computador, se a gente não tiver internet. E aí, obviamente, o Brasil traz grandes diferenças e uma multiplicidade de fatores, né, grandes centros, como que a gente vai fazer nos ribeirinhos. Toda a questão de formação, esse é um pilar muito importante, que é o que a gente chama de RH, ou seja, os profissionais de saúde precisam saber como utilizar a tecnologia. A gente fala, tecnologia, claro que ela tem que ser o mais fácil possível, apesar que a gente tem um passo grande para isso ainda, né? Todo mundo que usa um prontuário eletrônico, não sei se está gostando de usar o prontuário eletrônico, sempre tem uma dificuldade, e a gente tem que melhorar essa usabilidade. Mas a gente vem falando muito de telemedicina, né? Ou seja, não é simplesmente colocar ali um softwarezinho de videoconferência e sair falando, né? Você precisa usar aquilo de uma maneira adequada, né? Você precisa ensinar o próprio paciente a usar, você precisa saber como falar, como perguntar. Então, tem bastante coisa que a gente precisa trabalhar na formação, né? Na formação do profissional assistencial que vai utilizar a tecnologia. Continuando nos pilares, tem toda a questão mais técnica de comunicação, de padrões. Kia, posso te interromper um minuto Claro. para falar sobre essa questão do prontuário, enfim, da formação do profissional de saúde? Porque uma das grandes reclamações que eu acho que às vezes acontecem com o profissional que está ali na ponta é justamente, nossa, quantos dados burocráticos, a burocracia do sistema, eu tenho que preencher 1 bilhão de coisas, eu não consigo dar atenção para o paciente. Nesse sentido, a digitalização, a gente pensa, poxa, mas é mais uma coisa para fazer. Vai melhorar ou vai piorar? Acho que a gente tem ali um trade-off, um compromisso, né? Eu digo que um sistema, ele é como um dispositivo médico. Vocês aprendem a mexer num ultrassom, vocês aprendem a mexer numa laparoscopia, num equipamento de laparoscopia. Ou seja, prontuário eletrônico idem, mas vocês precisam entender que isso é um instrumento para o benefício do paciente. Então, claro, tem ônus e bônus, né? Então, quando a gente fala que a gente está mudando a forma de pagamento para DRG, pagamento por valor, precisa preencher o CID, precisa preencher as comorbidades? Precisa. Não sou eu que vou preencher, vão ter os codificadores? Ok.
mas seria ideal que já desde o começo todo mundo preenchesse. Então tem algumas coisas que a gente tem que pensar que isso também, obviamente quando eu falo de RG a gente está pensando no pagamento, mas imagina no benefício para o paciente que ele tem quando ele tiver um prontuário completo, né? Então é uma questão assistencial. E claro, a gente vai trabalhar, por exemplo, com linguagem natural, quem não quer, né? Mas ainda acho que isso vai um pouco devagar. A gente vê um monte de estudos falando, por exemplo, de falar o prontuário, né? Ditar para o prontuário, mas a gente ainda não teve grandes sucessos com isso. Então, é legal pensar, é legal trabalhar nisso, mas não vamos nos iludir esperando que isso aconteça também. Vamos ali no tecladinho mesmo, que é o que a gente tem hoje, né? Continuando nos pilares, acho que um outro pilar muito importante é o pilar regulatório, né? Ou seja, se a gente não tem regulamentação, é difícil avançar, então também é uma questão importante, né? Regular, harmonizar, né, os conceitos no país como um todo. Agora, todos esses pilares e essa estratégia, ela tem o foco no paciente, o foco no cidadão. Então a ideia é aquele discurso que também não é uma novidade, de centrar a saúde no cidadão, né, e promover a continuidade do cuidado, que acho que são dois grandes desafios que a gente tem, né, nessa nosso tratamento tão interrompido que a gente tem. Da saúde básica para a secundária e para a terciária, você muda de plano de saúde, muda a sua rede assistencial, como que você dá continuidade se você vai trocar de médico? Você mudou de cidade, como você dá continuidade num tratamento que você começou em outra cidade? Então são coisas que esses são os objetivos principais, né? E até pensando, estou falando assim, só dentro do público, só dentro do privado, mas tem, obviamente, a gente transita de público para o privado também, né? Quem já não começou a atenção primária no setor privado, era um procedimento de alta complexidade, passou para o público, né? E acho que isso acontece muito no caso do câncer também, né? Muitas vezes é o setor público que abarca, porque não tem cobertura nos planos. Então, esse é o grande desafio. Para a gente chegar nisso, é que precisa ter todos esses pilares, né? A tecnologia, a governança e esse treinamento, o conhecimento. Um outro pilar que eu esqueci, desculpa, é da inovação. Também está lá dentro do governo como um objetivo, é fomentar a inovação, dados abertos, grandes desafios. Então, a gente vai falar, puxa, o DataSUS tem um monte de informação, mas a gente consegue acessar direito, ainda a gente tem dificuldade, a informação não tem uma qualidade muito boa ainda. E tem LGPD agora, que ainda o governo fica com mais medo ainda de compartilhar informação, mas tudo isso está nesse plano. Então, acho que esse é o objetivo da estratégia, e a gente tem dois grandes projetos dentro da estratégia, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, quando Mariana falou do Conect SUS, da carteira de vacinação, Conect SUS é uma interface para essa tal RNDS. O dado está lá em cima e pelo Conect SUS a gente acessa dados de vacina, dados de resultados de testes de Covid, que foram os primeiros projetos que receberam dados nessa rede. E agora isso está expandindo. Agora vai receber dados, a gente está junto com o governo, né, modelando dados de assistência ambulatorial, dados de sumário de alta hospitalar, para tudo isso subir na rede, aí sim, com o consentimento de cada cidadão, permitir que um profissional consiga acessar esses dados ainda mínimos, digamos assim, né? E um outro grande projeto dentro da estratégia é o projeto da informatização da APS, né? Da atenção básica de saúde, da atenção primária em saúde. Ou seja, tem aí um financiamento do governo que aquelas unidades de saúde que mandam informação de forma digital, ali as estruturas de saúde da família, eles têm uma remuneração adicional. Então, foi uma virada do governo que vai falar assim, então eu te pago um pouquinho mais se você me mandar. Está comprando dados, a gente fala assim, né? Mas é uma forma de incentivo do governo, acho que isso é muito bom, né? E só para finalizar, acho que a sociedade, a SBIS, né, de Informática em Saúde, ela dá esse suporte para o governo e faz essa interação entre o governo e a sociedade civil, né? Principalmente os desenvolvedores de software, a sociedade de tecnologia, mas também a sociedade usuária, né? Então nós atuamos como um facilitador, digamos assim, na comunicação da sociedade civil e da indústria com o governo, né? E atuamos muito na formação profissional desse profissional novo, que é o Informata em Saúde, que a gente chama.
pode ser um médico, pode ser um enfermeiro, um farmacêutico ou, obviamente, um computeiro, um engenheiro, que é o meu caso, né? Investimos muito na pesquisa e na qualidade do software, que é essa ferramenta que a gente acaba usando, o médico usa, o cidadão usa, né? A gente tem ali um processo de certificação desses softwares, que já está funcionando desde 2002, foi uma demanda do Conselho Federal de Medicina para dar um selinho naqueles sistemas que tem um mínimo de condições de operar ali, de segurança e de interoperabilidade também. Isso aí, Mariana. Eu vou aproveitar a sua fala, estão me ouvindo com esse microfone? Para contar uma história, gente, que eu acho que cabe aqui para ilustrar essa questão dos dados, depois eu vou passar a palavra para a Lu. Eu não sei se vocês lembram, mas eu trabalhei durante 20 anos na TV e no começo da minha carreira na TV eu fui editora do Tempo, do Jornal da Band, e que era apresentado naquela época pelo Carlos Nascimento. Alguém lembra dessa época, gente? E aí um belo dia, pouca gente, né? Ainda bem, só tem gente nova aqui. Um belo dia, o dono da empresa de meteorologia que prestava serviço para a Band na época me ligou e falou assim, eu tinha 2 semanas de Jornal da Band, estava começando a entender como é que funcionava a previsão do tempo. Aí ele me liga e fala assim, Mariana, eu tenho um furo para você. Eu falei, um furo? Como assim, Massari? Ele falou assim, tem um furacão na costa do Brasil. Eu falei, mas não tem furacão no Brasil, Massari. Ele falou, pois é, muito esquisito, mas olha aí a imagem do satélite. Aí tinha o mapa do Brasil e um negócio girando, assim, perto de Santa Catarina. Quem é do sul aqui lembra do ciclone Catarina? Lembram? Tá, então, olha, tá vendo como tem mais gente da minha época? Que feliz que eu fiquei agora. E aí eu falei, mas o que eu falo pro Carlos Nascimento, Massari? E o Nascimento vai perguntar. E aí ele falou assim, não, fala que é um furaquinho. E lá fui eu pro Jornal da Band contar que era um furaquinho que estava passando pela costa do Brasil. E no dia seguinte eu abro o estado de São Paulo, a capa do estado de São Paulo, tá lá 9 mortos em Santa Catarina. E eu fiquei em choque, comecei a chorar, eu falei, e agora o que a gente vai fazer? E aí fui atrás, eu tenho uma, tá vendo? É o meu choque, aí veio aqui o choque. E aí eu fui atrás de entender por que os meteorologistas do Brasil não tinham conseguido dar aquela informação. E eu descobri uma coisa que eu nunca tinha visto, eu não sei se alguém já viu, que é o mapa da distribuição dos equipamentos que captam dados da previsão do tempo. Naquela época, agora a gente já melhorou muito, mas naquela época, vocês imaginam assim, o mapa do mundo, e aqui tem o hemisfério norte, aqui tem o hemisfério sul, onde nós estamos, Brasil, boa parte da América do Sul. E da América Latina, né, no hemisfério sul. E aí você tem assim, imagina que você tem a distribuição demográfica desses equipamentos, né, no hemisfério sul é quase como a quantidade de gente espalhada pelo estado do Tocantins. Ou seja, um equipamento aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui, a densidade demográfica. E aí, quando você pega os Estados Unidos e a Europa, é a densidade demográfica da cidade de São Paulo. 1 bilhão de equipamentos. Por isso que a previsão do tempo na Europa e nos Estados Unidos é muito mais precisa. E foi ali que eu entendi a importância da captação de dados. E de a gente aproveitar esses dados para a gente ter uma mensuração mais precisa, né? E para a gente poder falar com mais precisão e acuidade sobre aquilo que a gente estava falando. Então dava para dar uma previsão. Então todo mundo falava, né? Quem é da época que a previsão do tempo errava muito no Brasil? Agora erra, mas não erra tanto, né? Eu também sou, não adiantava, porque não tinha dados. Então, quanto mais dados a gente tem, melhor a gente usa esses dados, mais a gente consegue acertar as nossas previsões e os nossos investimentos. Eu queria contar essa história só para ilustrar aqui o que a gente está falando, que eu acho que é importante. Mas aí, passando a bola para a Lu, eu queria saber, Lu, no dia a dia dos pacientes, como é que a digitalização de saúde, porque da previsão do tempo eu já sei como é que afeta, mas dos pacientes, como é que afeta no dia a dia e qual que é a importância das associações de pacientes estarem mais perto, né, dessas ações de digitalização? Bom, Mari, tá dando para me ouvir bem ou não, tá? Então, obrigada mais uma vez pela pergunta, obrigada pelo convite. Vou super agradecer e parabenizar a Roche pela iniciativa. E já começando a responder a sua pergunta, né? Eu acho que, eu vejo por mim, acho que a demanda do nosso dia a dia é tão grande que eu tenho a sensação que esse tema ainda não chegou na agenda das ONGs. Então, gente, quem estiver aqui, né, aproveitem muito, né, para ouvir o que é, para conhecer os cases que a gente vai falar daqui a pouco, porque não vai dar para, né, deixar de olhar para esse tema, né? Eu adorei, Mari, que você trouxe o exemplo do passaporte da vacina, porque eu também fiquei, né, me preparando para a mesa e falando, ai meu Deus, né, quais são os exemplos que estão já fazendo parte do nosso dia a dia e a gente ainda não se deu conta que é disso que a gente está falando.
Então, né, doutor Kia, eu acho que é fundamental a gente falar muito desse assunto. Acho que as ONGs estão distantes, e se as ONGs estão distantes, o paciente também está. Então, quanto mais a gente puder trazer esse tipo de exemplo, eu fiquei pensando também nos nossos reloginhos, né, que hoje ajudam a gente a saber quantos passos a gente deu por dia. Isso já nos ajuda no nosso, né, no nosso autocuidado, né? Eu fico pensando assim, eu tomo as minhas decisões olhando para quantos passos eu estou conseguindo dar ou não, né? Quanto tempo já chegou nas 2 horas da tarde do meu dia e eu dei 1000 passos só. Falei, meu Deus, estou parada demais, né? Quem dera a gente poder olhar quem se vacinou, quem não vacinou. Eu fiquei sonhando aqui, viu, que é com a gente ter, do mesmo jeito que a gente tem no passaporte da vacina, os dados de oncologia, né? Os dados do paciente, o dia que ele fez a mamografia, o dia que ele fez a biópsia, né? O dia que a paciente fez a mamografia, a biópsia, a primeira quimioterapia, quantas foram, né? Como é que, de repente, o próprio paciente poder autorreportar como ela está se sentindo. Eu fiquei aqui sonhando, né? A quantidade de coisa que a gente pode fazer com esse monte de dado. E aí, já conectando, né, Mari, o que a gente mais vê hoje, quando a gente acompanha a jornada da paciente, do paciente com câncer, qualquer um que seja, é uma jornada que não é transparente, né? Que o paciente nunca sabe o próximo passo, super angustiante. Na maioria das vezes ele está esperando alguma coisa acontecer, né? Ele espera ser chamado para um exame, ele espera ser chamado para uma consulta e ele nunca sabe em quanto tempo isso vai acontecer. Então, eu fico de novo pensando, né, o quão importante é poder conectar essas instâncias, né? Bater um exame ali, alguém poder olhar, né, e tomar uma decisão rapidamente, chamando quem precisa ser chamado, né, justamente para tentar agilizar e conseguir, por exemplo, garantir um diagnóstico mais precoce. Então, e aí, conectando com a importância do seu exemplo do dado, né, gente, com dados a gente toma melhores decisões, com dados a gente cria melhores políticas públicas, assim, sensacional tá aqui, obrigada. Obrigada a você, Lu, é isso, né? Quem é de associação de paciente aqui, só para a gente ver? As associações têm um papel fundamental, né, nesse dia a dia, de estar mais perto, de pressionar, de também contar para os pacientes a importância da digitalização e a indústria farmacêutica também, né? Então, queria também, mais uma vez, parabenizar a Roche por essa iniciativa. Aqui acho que tem, vê se esse está... Bom, acho que esse daí está melhor. E perguntar, porque a gente viu no vídeo de abertura que um dos pilares que a Roche decidiu priorizar é realmente a digitalização. Por que essa decisão foi tomada internamente na Roche? Obrigada, André, pela presença. Obrigado, gente. Primeiro, eu queria agradecer estar aqui. É uma honra estar junto com pessoas que eu admiro tanto no mesmo painel. Contando um pouquinho, só para contextualizar primeiro, por que a gente chegou nesse plano que vocês viram no vídeo, eu queria contar um pouquinho do que a Roche tem no contexto de inovação. A gente é a indústria farmacêutica que mais investe em inovação no mundo. E entre as empresas, no geral, no contexto da indústria transversal, a 8ª empresa que mais investe em inovação. Para vocês terem uma ideia, quando a gente olha para o Brasil, só em 2021 foram investidos 336 milhões em busca de novas tecnologias. Só que quando a gente olha para uma nova tecnologia chegando no mercado, não é suficiente, né? A gente vê, na grande maioria dos casos, a tecnologia não chegando no paciente. E quando a gente olha para isso, o problema que a gente tem, a dificuldade que a gente tem em acesso e em questões estruturantes do sistema de saúde, a gente não vai conseguir mudar isso sozinho. A gente precisa ter um trabalho multissetorial, um trabalho conjunto nesse sentido. E aí surgiu este plano. O RIP surgiu dentro da ideia de dar um direcionamento tanto para a empresa quanto nos olhares para a parceria, para pilares que a gente entende como essenciais para a estruturação do sistema de saúde. O primeiro deles, que a gente está olhando, eu vou inverter um pouco a ordem, é justamente onde eu atuo, que é o pilar de infraestrutura, que vai muito de encontro no que você falou sobre a estruturação da rede assistencial. Então, é olhar para a rede assistencial permitindo um aumento da capacidade de atendimento e também otimizando a eficiência, capacitando os profissionais e, além disso, estruturando também com equipamentos, com a tecnologia necessária que eles têm para poder entrar os dados tão necessários. Dentro disso, a gente tem olhado para tecnologias emergentes como o 5G, como soluções em mobilidade e outros aspectos desse sentido, para poder levar para a atenção primária, principalmente, as ferramentas que eles precisam para trabalhar com esses dados. E aí eu acho, Leo, você trouxe uma questão, a pergunta sobre como que esse profissional lá na ponta vê isso como uma tarefa a mais. A gente vê muito como também essa tecnologia pode ajudar a ser uma ferramenta de apoio para esse profissional. Além de ser um local de entrar dado, pode ser um meio para orientar esse profissional
de que passos tomar. Imagina ele poder receber alerta sobre uma paciente que fez a mamografia e precisa de uma atenção maior, poder priorizar que paciente vai precisar de uma atenção mais imediata. Então, eu acho que as ferramentas de dados, além de ser um meio para o gestor olhar para o sistema como um todo, é também uma ferramenta para orientar aquele profissional de saúde nos seus passos no dia a dia. Principalmente quando a gente pensa em comunidades ribeirinhas, em regiões rurais, onde talvez a capacitação demore um pouco mais para chegar e a gente possa apoiar melhor esse profissional tecnologicamente. O segundo pilar que a gente tem é o de novas tecnologias, que ele olha bastante para o arcabouço regulatório para permitir que as tecnologias novas que surjam, e não só farmacêuticas, como tecnológicas do contexto de comunicação e tudo mais, possam chegar mais rápido para quem precisa. O terceiro pilar é o de financiamento, que vai olhar para os meios e conectar os meios de fomento com quem precisa, com quem tem projetos que possam viabilizar isso. E o principal que a gente está falando aqui hoje, e o mais relevante na discussão, o de digitalização, onde a gente acredita muito no plano de digitalização do Ministério da Saúde. A gente tem buscado meios de apoiar nos seus diferentes desafios que o plano se viabilize e tenho apoiado projetos que os doutores vão comentar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o que está acontecendo em Minas Gerais, o projeto como vem acontecendo, e a gente tem buscado parcerias e entender como que a gente pode integrar as discussões, integrar os debates e também viabilizar que os projetos possam acontecer. E a gente entende, assim, aí vai um convite, eu acho que tem muita gente de associação de pacientes aqui, acho que todos esses desafios são muito complexos, o nível de complexidade da saúde no Brasil é muito alto, e ninguém vai fazer isso sozinho. A gente precisa ter uma união muito grande entre a comunidade de profissionais de saúde, entre as entidades de classe, associações de pacientes, entre a indústria e todos os meios envolvidos para que isso possa acontecer. Então, é um convite para que todos possam olhar para isso com o olhar que precisa, tanto a digitalização como a questão de infraestrutura e todos os aspectos que envolvem o cuidado de pacientes. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você, André. Eu acho que isso que você falou é fundamental, né? Como é que a gente pode se unir em prol de uma causa que é a causa de todos, né? Que a saúde é uma causa de todos. E daqui a pouco também estou curiosa para saber dos cases que a doutora Ana Maria vai apresentar, o doutor Júlio também. Mas eu queria voltar para o KIA, porque eu acho que um dos grandes desafios, né, que é realmente a gente dar conta dessa complexidade do setor e integrar os dados que vêm de diversas fontes. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai vencer esse desafio de integrar esses dados, fazer com que eles conversem e que virem realmente uma informação que possa ser usada para a decisão? Legal. Isso não é muito trivial, né? Então, acho que, como eu costumo falar, é uma língua, né? É uma língua, só que uma língua digital, e a gente não conversa em línguas diferentes, né? Então, a gente só tira o grande proveito da digitalização se a gente tiver algum tipo de conversa comum. Então, é em cima disso que a gente trabalha, né? De homogeneizar, criar esse alfabeto. Claro que já tem padrões internacionais, tem os nossos padrões nacionais, a gente, não sei se briga, mas discute muito com o governo, né? Tentar já adotar os padrões internacionais, mas nosso governo tem a tradição de fazer coisas locais, né? E, puxa, a gente vem trazendo as melhores práticas, fala, vamos usar isso. Claro que o Brasil é diferente de qualquer outro país, nossa saúde é muito diversificada, saúde suplementar, saúde pública, como que a gente faz essa comunicação é único. Mas, ou seja, vamos aproveitar essas línguas que já foram desenvolvidas no mundo. Como eu digo, no setor financeiro, a gente não faz, por exemplo, um TED, um PIX com PDF. Quando você faz um TED, um PIX, vai uma mensagenzinha e ali está muito bem descrito de que conta que está saindo, para que conta que está entrando, quanto que é o valor. Então, a gente precisa trazer isso para a saúde também. Acho que na saúde suplementar, com o TIS, a troca da informação na saúde suplementar, que já tem mais de 10 anos, a gente já consegue fazer um pouco isso. Mas é para faturamento. Tem o propósito de faturamento, não tem o propósito assistencial e clínico, não tem o propósito de continuidade do cuidado. E acho que a grande complexidade, ela fala, puxa, no setor financeiro, com cerca de 100 mensagens, se a gente for falar 100 bloquinhos, a gente faz todos os serviços financeiros. Empréstimo, troca de conta, portabilidade, com 100 mensagens a gente faz. Na saúde, a gente tem uma infinidade de mensagens. Então, nosso setor é muito mais complexo, né?
Então, ou seja, ônus e bônus, né, é um negócio, puxa, muito desafiador. Muito desafiador. Então, quem está aqui também olhando para a digitalização, é um mar de oportunidades, um mar de desafios, né? Então, também não dá para a gente banalizar e falar, pô, funciona para o banco, por que a gente não faz aqui? A gente está falando, tem Open Health, Open Banking, por que a gente não faz Open Health? Queremos fazer Open Health, mas não é assim. Não é assim. Por isso que a estratégia é tão importante. A gente não consegue, quando a gente fala que a gente tem que criar uma língua, a gente não cria uma língua em um ano. Não dá para criar uma língua em um ano. Não dá para ensinar as pessoas a falarem nessa língua nova em um ano, com essa quantidade de letrinhas que a gente tem. Que no setor financeiro tem muito menos, né? Então dá até no setor financeiro. Então a gente tem que fazer toda essa questão da troca da informação, e outra coisa importante são as codificações. Gente, codificação é muito importante. O que a gente precisa dar um passo, né? De sair do texto livre e ir para códigos. CID é uma codificação, e ela é muito importante para a gente, mas ela é uma codificação muito simples. Para a saúde suplementar nós temos a TUS, Terminologia Unificada da Saúde Suplementar, mas é muito simples. Quando eu falo na TUS, para mim me basta falar que é uma radiografia. Eu não sei se é uma radiografia de membro superior, inferior, lado direito, lado esquerdo, não sei. Para pagamento serve, mas para assistência claro, é melhor do que nada, mas, ou seja, é insuficiente. Então a gente precisa, por exemplo, pegar aquele códigozinho TUS que já existe e falar agora, é uma radiografia da onde? Que lado? É colorida? É preta e branca? Né? Então a gente precisa aprofundar isso, e esse é um grande esforço que nós fazemos. Para vocês terem uma ideia, um esforço que a gente está tendo agora na prescrição eletrônica, nós não temos uma terminologia nacional de medicamentos. Nós temos, sim, o medicamento aprovado lá na Anvisa, que é aquela caixinha. O que tem dentro daquela caixinha, ninguém sabe. E aquele número, por incrível que pareça, ele se repete, pode se repetir. Então, assim, a gente está agora num trabalho de falar, olha, que substância, eu vou fazer uma prescrição, que substância que apresentação, é cápsula, é comprimido, e codificar tudo isso. Aí a gente consegue fazer, por exemplo, uma interação medicamentosa. Mas não dá para eu fazer uma interação medicamentosa no PDF, em texto livre. Não dá. Então você dá para fazer linguagem natural? Dá. Mas aí a taxa de erro é grande ainda. E no nosso setor, a taxa de erro tem que ser muito baixa. Então, não dá para ser mais ou menos, né? Para a política pública, até para uma gestão, dá para ser mais ou menos, mas na assistência direto ao paciente, não dá. Então, acho que esses são os nossos grandes desafios, né, nessas codificações. A gente, como sociedade, a gente trabalha ajudando o governo, facilitando a vida do governo, né, como a gente está fazendo com os medicamentos. E a gente pede ajuda de todos vocês, porque é tudo voluntário lá na sociedade. Gente, vocês sabem, vocês têm associações de pacientes também, é tudo voluntário, a gente pede ajuda pra caramba. Mas acho que nós, brasileiros, somos muito dependentes da regulamentação. E eu trago um pouco, a gente tem que ser mais articulado numa autorregulamentação. Não vamos depender tanto do governo. O governo é fundamental, é importantíssimo, mas a gente consegue dar alguns passos a despeito do governo. Então nós trabalhamos a estratégia muito bem neste governo. Vai mudar. Pode mudar para o mesmo presidente, pode até, mas muda. Quando muda o presidente, muda. Quando não muda, mesmo que não mude o presidente, muda o ministro, muda tudo para a gente. Esta continuidade é muito difícil. E quem garante a continuidade é a sociedade civil, por incrível que pareça. É a gente que tem que ficar lá batendo, falando, olha, você sabe que tem uma estratégia da saúde digital para dar continuidade nisso, né? E acho que a partir do momento, então, que a gente tem uma linguagem que dá para conversar alguma coisa, que a gente já tem códigos, né? Que a gente, além de conseguir transmitir, eu entendo o que eu estou transmitindo, né? A gente melhora aí sim, né? O desfecho, o tratamento, auxílio ao diagnóstico, auxílio ao tratamento. Aí sim o computador pode ser uma ferramenta que ela não é só coleta de dados, mas sim ela vai ajudar o profissional de saúde. E um ponto que vocês comentaram, né? Que para mim ainda é um grande desafio, o engajamento do paciente. Todo mundo tem um celular no bolso.
mas o que é que a gente efetivamente faz com esse celular para a saúde? Então eu falo até com a indústria farmacêutica, puxa, a gente não consegue, apesar de a gente ter um celular no bolso, eu não consigo medir a administração. Quando que você está tomando, o que você está tomando, para conseguir saber se a cartelinha está acabando. Olha que quando eu falo de a gente tem que ter uma visão ampla e várias linhas de trabalho ao mesmo tempo, tem alguém que tem que estar trabalhando nesse básico do básico, que é o software de agendamento, um sisteminha que vai me avisar, Dona Maria, sua cartelinha vai acabar daqui 2 dias, a senhora precisa comprar um outro remédio, né? Porque um dia que você fica sem tratamento te dá impacto. Ou avisar alguém, avisa a farmácia do bairro, o menino vai lá e liga para a Dona Maria. Não é simples. A gente já não tem tecnologia para isso. Então, isso é coisa que a gente pode fazer já. Gosto de pensar. E aí, ao mesmo tempo, alguém que está pensando no 5G, nas coisas do futuro, no preditivo, no metaverso, legal. Mas tem que trabalhar todas essas ondas, né? Então, acho que é isso que a gente vem trabalhando hoje, com bastante sucesso. A RNDS está aí, já tem algumas mensagens que a gente conseguiu padronizar. E estamos aumentando essas mensagens. Alô, agora sim. Eu gostei muito do que você falou, de que a gente é dependente da regulação e que a gente deveria ser mais autorregulado, né? Se a gente pensar no nosso corpo, olha quanta coisa, quando está funcionando direitinho, quanta coisa se autorregula sem que a gente precise pensar se o fígado está funcionando, se o pulmão está funcionando, se o coração está funcionando, né? Se o intestino está funcionando. E aí, às vezes, quando a gente tenta regular, a gente atrapalha tudo. Então, vamos confiar que a gente pode autorregular mesmo, que a gente já tem um know-how aqui, uma sabedoria inata dessa autorregulação e fazer a nossa parte para autorregular também esses sistemas e pensar no básico, como você falou, que é fundamental, né? Para a gente poder integrar, porque a gente tem uma máquina de integração de dados maravilhosa dentro da gente, né? Fantástica, a melhor que existe. Quando tudo funciona direitinho, ela é esplêndida, né? E aí eu queria passar a bola para a doutora Ana Maria, finalmente, para a gente começar a falar dos nossos cases aqui, que eu acho que vão ilustrar um pouco do que a gente está falando. E esse case que a doutora Ana Maria vai apresentar para a gente, ele teve como elemento básico ali, elemento chave, a integração de dados, né? Um projeto realizado em parceria pela farmacêutica Roche, a empresa Tech Tools e a Federa Santas de Minas Gerais, com apoio da CMB e da doutora Ana Maria. Então, apresenta para a gente esse projeto chamado Saúde da Mulher, que tem como objetivo digitalizar as linhas de cuidados do câncer de mama para mulheres entre 50 e 69 anos. Conta para a gente, doutora. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, a senhora já está... Boa tarde. É porque está escuro. Está escuro, né? Boa tarde, Mariana, André, Kia, Luciana e doutor Júlio. Boa tarde a todos. Com muita alegria e muita satisfação que estou aqui hoje para a gente compartilhar esse projeto que é o Saúde da Mulher. Eu vou começar primeiro, antes de falar do projeto em si, contextualizar algumas coisas, né? A gente lembra que o câncer de mama, esse projeto ele está inserido em Minas Gerais, ele está voltado para a saúde da mulher, mas principalmente para a saúde mamária. Então, o câncer de mama é o câncer que mais acomete mulheres, é o câncer mais frequente depois de pele não melanoma, e ele acomete cerca de 2.300.000 pessoas por ano no mundo. Então, ele tem um impacto muito grande, não só em qualidade de vida, em quantidade de vida, em custo para a saúde. E aí, esse nosso projeto, ele vem da necessidade da gente trazer para a linha de cuidados, integrar as mulheres, trazer as mulheres para a linha de cuidado da sua saúde, da saúde de modo geral, e principalmente, nesse caso, da saúde mamária. E qual que é o problema, né, que a gente vê? A gente vê que as mulheres hoje em dia, gente de um modo geral, a gente não tem tempo ou a gente não encontra tempo para fazer as coisas, inclusive para o cuidado de saúde. Desde um cuidado que é de qualidade de vida, fazer uma atividade física, alimentação melhor, até a realização de exames de rastreamento, né, como a mamografia, que é um exame que é recomendado para se fazer regularmente, mesmo que a pessoa não tenha sintoma, não tenha nenhum problema, não perceba nada. E o que faz, além da questão do tempo, as mulheres não fazerem o exame de mamografia? Em alguns casos é a distância, então o deslocamento para fazer os exames, mas em outros casos é a questão de informação. Então, a pessoa não tem informação sobre o câncer, como que ele se apresenta, como que ele é, e às vezes a pessoa, por isso, não procura. O medo,
né, não só o medo da doença câncer, mas também o medo da realização da mamografia, o medo de sentir dor. E na questão do acesso, o acesso aos serviços básicos de saúde. Cerca de 75% da população brasileira é dependente exclusivamente do sistema público. Então, a gente tem esse foco na saúde pública. E aí a pessoa não conseguindo acessar esse sistema, ou porque ela demora a procurar, ou porque ela não percebe essa alteração em si. Além disso, em alguns casos, os profissionais de saúde não têm capacitação para perceber que aquela alteração é realmente um problema. Então, principalmente nas mulheres na faixa etária abaixo dos 50 anos, que não tem a recomendação do rastreamento. Então, muitas vezes as mulheres mais jovens, elas tendo sintomas de câncer de mama, elas têm dificuldade de acessar o sistema. E, além disso, a jornada. Mesmo depois que a mulher tem alteração, alguém detecta a alteração, até ela fazer a biópsia, fazer os exames complementares e entrar nessa linha de cuidado, desde a assistência básica até o tratamento, né, e o acompanhamento, isso às vezes é muito prolongado. Então, a gente fala que nessa questão, né, do acesso inicialmente, né, só para terminar a contextualização, a gente tem a questão da prioridade, né, a pessoa se colocar também no centro do cuidado, a questão da informação e do acesso. E aí, o que acontece com esse projeto? A gente tem o projeto da saúde da mulher, ele vai aliar o quê? A tecnologia com os profissionais, de um modo geral. É um serviço multiprofissional, são vários profissionais que formam uma parceria para poder produzir esse projeto. E aí, nós temos a plataforma que foi criada, é uma plataforma que chama Tilha Digital. Essa plataforma, ela vai integrar a jornada com a linha de cuidado. Então, já existe a previsão de uma linha de cuidado para o câncer de mama, mas a gente não sabe como que as mulheres, como as pessoas, eu falo mulheres, porque 99% dos cânceres de mama são em mulher. Então, a gente não sabe como que está indo essa jornada. Desde a pessoa na casa dela, em que o agente de saúde pode pegar essa pessoa. Então, a gente fala que é a jornada de ponta a ponta, que é buscar a mulher na casa dela para falar, está na hora de fazer a mamografia. Então, a gente faz uma coisa organizada, né? Faz um programa organizado, até o nível terciário. Então, você consegue fazer toda a visualização, todo o monitoramento desse cuidado. Dessa forma, a gente consegue integrar todo o sistema. Então, o sistema de saúde, né, o sistema público, ele deve ser universal, com o atendimento integral e com a questão da equidade. Então, a gente vai universalizar esse sistema, vai trazer essa mulher para o centro do cuidado, como também a gente vai trazer aquelas pessoas que têm mais dificuldade. Porque exatamente o sistema ele vai mostrar para o gestor, ele vai mostrar para o profissional de saúde e para a própria mulher que está faltando alguma coisa. Ele vai criar um alerta. Se a mamografia não foi feita. Seu exame deu alterado. Vá no seu centro de saúde ver o que aconteceu com o sistema. Então, nessa questão, o nosso projeto, eu falo nosso, né? Nosso, que eu me sinto partícipe, mas o projeto, ele traz essa inovação. E a gente fala que é a tecnologia trazendo a humanização, porque, no fim das contas, não só vai facilitar o trabalho do agente de saúde, de todos os profissionais envolvidos, como também vai trazer a mulher para o tratamento, para o diagnóstico, porque, felizmente, né, o câncer de mama, hoje em dia, quando descoberto em estágio inicial, ele tem mais de 90% de chance de cura. Então, a gente tem que parar de ter medo do câncer de mama, né? É muito mais interessante aquela mulher que às vezes não tem sintoma nenhuma, vai fazer um exame de rastreamento, descobre um tumor de 1 centímetro, ela vai tratar e ela tem altas chances de ficar curada, de manter a vida dela igual ou melhor do que ela antes, porque aí ela vai falar assim, poxa vida, deixa eu olhar para mim, né? Aquele momento do autocuidado. Então, o projeto, ele vai aliar essa questão da humanização, ele
vai, de uma certa forma, trazer um trabalho vivo. Por quê? Porque você vai ter os dados do profissional de saúde, do gestor de saúde e também da comunidade. Então, a gente consegue fazer e monitorar, avaliar o sistema e ter projetos, propostas que estejam adequados para cada território, que estejam adequados para cada região de saúde, que não é uma coisa, o Brasil ele é cheio de diversidades. Então, a gente vai conseguir, a proposta é essa, é como se fosse o sonho da Luciana, de conseguir realmente, no caso, inicialmente, em Minas, a gente está fazendo para o câncer de mama, mas a proposta é de ser uma saúde mais generalizada. E, nesse caso, a gente terá a possibilidade de capacitação dos agentes de saúde. E a partir do momento que tem a conectividade, os agentes de saúde eles podem ser capacitados, independente do município que eles estejam, mesmo que seja um município remoto. A possibilidade da informação qualificada para cada mulher que está lá com seu aplicativo no celular. Então, nós vamos realmente, a nossa ideia, a ideia do projeto da Roche, com a parceria da Federasantas e com a TecTools, que é a empresa de tecnologia, é que seja um projeto que melhore a qualidade assistencial e também melhore melhore o uso dos recursos, tanto humanos, quanto materiais, quanto orçamentários, financeiros, já que a gente tem o orçamento da saúde. Basicamente, assim, o projeto, inicialmente, que eu posso falar, é isso mesmo. Maravilhoso. Você falando, doutora Ana Maria, me dá uma imagem, assim, quem é que dirige? Levanta a mão, quem dirige na plateia, só para ter uma ideia. Me dá uma ideia, assim, de que a gente está pegando uma estrada, e a gente tem um carro, mas não tem faixa na estrada. Não tem sinalização na estrada, não tem placa na estrada, não tem farol de trânsito. Aí a gente começa a pintar a faixa. Aí depois a gente bota farol. Aí depois a gente coloca espelho retrovisor no carro, para enxergar a parte de trás. Depois a gente coloca retrovisor nas laterais. Depois a gente coloca a câmera de ré. E aí a gente vai diminuindo o risco da nossa viagem, melhorando a nossa jornada. Eu acho que a gente está, na verdade, com essa digitalização, tampando os pontos cegos, para a gente poder facilitar a jornada e acompanhar e ter uma jornada mais segura, mais efetiva, mais assertiva. Essa foi a imagem que me veio, assim, E aí eu queria passar a bola para a Lu, perguntando o que a gente, como sociedade, pode fazer para mais projetos como esse estarem aí disponíveis, não só lá com a doutora Ana Maria, mas em vários outros lugares do Brasil. Eu acho que está acompanhando, mais uma vez, tudo bem de pertinho, Eu estou aqui querendo saber o status já, de quando vai começar, o que já aconteceu. A mesma coisa para o Kia, Assim, em que status que está, Que, assim, o quanto... Eu sei que é um projeto longo, eu sei que a estratégia, tem uma previsão aí até 2028, Mas onde estamos? Quem são os envolvidos? Como é que a gente pode colaborar, construir também, de alguma forma? Porque eu fico sempre pensando, Mari? Adorei teu exemplo agora aí do carro, E eu também fiquei pensando no quanto, quando a gente sabe mais, fica mais fácil, E tem uma demanda que é muito... Está muito no nosso dia a dia, que é a história das filas, O paciente com câncer está na fila o tempo inteiro. E, além da angústia da fila, a gente tem outras duas angústias, junto com o paciente. Uma é que a gente não sabe que tamanho tem a fila, e a outra coisa é essa fila, junto com não saber o tamanho, a gente não sabe, a gente não tem a transparência da fila, Nem me fala que eu fui no Poupa Tempo na semana passada e aí eu estava renovando minha carteira de habilitação. Aí cheguei lá, o sistema do Detran tinha caído. Só que eles não falaram que o sistema tinha caído. Então você vai no Poupa Tempo, você planeja, sei lá, no máximo 1h30 para ir no Poupa Tempo, rápido, Normalmente funciona, que é muito legal. Só que daí você cheguei lá, daí demorou, só a primeira fila, eu tinha que passar por 3, eu ia fazer o exame médico, a primeira fila 1h30. Eu quase matei umas 3 pessoas lá dentro, não preciso entrar nesse detalhe, mas depois, por coincidência, a regional que cuidava de 7 unidades Poupa Tempo apareceu lá e me reconheceu e falou, tá tudo bem? Eu falei, não tá tudo bem. E aí eu falei assim, olha, mudaria tudo se você tivesse me dito lá no atendimento da recepção
que o sistema tinha caído, porque daí eu poderia tomar uma decisão. Eu fico, eu vou embora, eu desmarco as minhas reuniões, não desmarco, tenho tempo, não tenho tempo. E já está preparado. Então é o que você está falando, né? Quando a gente tem a informação, fica muito mais fácil a gente tomar a decisão, né? E aí, olha só, né? A gente tá lá, né? Então tem essa super angústia, tal. Inclusive tem até um projeto de lei que a gente super né, trabalha para aquele caminho, que é para dar transparência para as filas, né? Assim, a gente chama até que é o Waze da saúde. E aí tem um case que eu gosto muito, que é um case lá do estado de Santa Catarina, que fez exatamente isso, né? Pegou a regulação da saúde do estado e deixou transparente. Então você entrava lá, né? Usuária do SUS, eu entrava, era para consulta, para exame, não era para tudo, mas era para da primária para a secundária, era para consulta, exames, alguns procedimentos e algumas cirurgias. E assim, o que mais me impressionou, Mari, quando a gente conheceu esse case, né? Então o paciente entrava, ele sabia, né, em que lugar da fila ele estava, e o que acontece, a gente até chegou a ouvir a opinião de alguns pacientes, era um pouco assim, já aconteceu de eu entrar hoje, eu sou o 10º, e de repente amanhã eu entro, eu sou o 15º. Por quê? Porque quem era mais urgente foi puxado, né? E aí, o que mais me impressionou foi a fala da gestora, na época, que era a Karen, né, da Secretaria da Saúde, e ela falava assim, foi muito doído, né, esse processo de materialização da fila, né? Mas diminuir burocracia, né? E ela falou, eu pude saber o tamanho do meu problema. Né? Nem ela tinha noção disso, né, sabe? Então, o quanto é rico a gente poder dar à luz, né, realmente tornar público, e acho que para o usuário, eu fico imaginando, né, que bacana que vai ser a paciente poder contribuir, né, o agente de saúde poder contribuir, eu estou entendendo certo? É isso mesmo? e o médico, né, e ter alguém ali numa grande central de controle, né, olhando esses dados somados, né, assim, e tomando decisão, né, Ana? Acho que é tudo isso, Mari. E eu amei, Lu, que você falou do Waze da saúde, porque eu acho que o Waze é um exemplo maravilhoso, né? Eu não sei quem usa o Waze aqui, mas eu imagino que boa parte das pessoas. E eu, recentemente, tenho visto quanto o Waze não tá preciso. Porque a gente parou de alimentar o Waze. Quantas pessoas aqui pararam de uma hora para outra de dizer para o Waze se estava funcionando ou não? Quem alimenta o Waze, levanta a mão. Quem já alimentou o Waze, levanta a mão. Cara, a gente parou de alimentar o Waze. E quando a gente para de alimentar o Waze, ele fica mais impreciso. Então, cada um tem que fazer a sua parte, né? Porque se você não alimenta o Waze, ele depende da sua informação para alimentar a base de dados dele. Aí quem é prejudicado é você, porque você não está dando a informação. Então, outros usuários, assim como você, também não estão dando a informação. E o que você falou de, quando a gente sabe o tamanho do problema, a gente dá conta de resolver, né? Ou fica mais fácil, pelo menos, a gente pensar na solução, é perfeito. Porque ela organizou alguns mutirões, sabe? Ela viu, ela falou, nossa, mãe, tem um monte de gente aqui, sei lá, gente, esperando catarata, né? Uhum. Organizou o mutirão aqui da catarata, sabe? Ela conseguiu ali imediatamente, né? Priorizar coisas simples, organizar coisas complexas, sabe? Assim, nossa, na época eu lembro assim, a gente é super fã desse case, até não sei o quanto isso continua na prática, né? A velha história que às vezes muda o governo, né? E nem sempre as coisas caminham, mas não é só Santa Catarina, a gente sabe de algumas outras iniciativas onde pelo menos essa questão da regulação, que é um ponto muito complicado, né, na oncologia, a gente não sabe mesmo, né, a questão do tempo, da agilidade, para onde o paciente é encaminhado. Eu estava conversando outro dia com uma gestora que acabou de assumir um serviço aqui de São Paulo de oncologia, e ela estava super angustiada, porque de 400 pacientes que ela atendeu em 2 meses, 90% dos pacientes, para chegar para fazer o tratamento, viaja 4 horas. Nossa. Estado de São Paulo. Assim, eu pedi para ela, falei, põe no mapinha, né? Põe no mapinha de onde esse paciente está vindo e por que ele está vindo se tratar aqui, né? E aí a gente tenta fazer alguma coisa com essa informação, né? Não faz sentido, não faz sentido. Vamos ver uma coisa que faz sentido, então, um case de Indaiatuba, de rastreio de câncer de colo do útero. Queria que o Dr. Júlio contasse essa iniciativa para a gente, que parece que sucesso. Isso. Obrigado, Mariana. Obrigada, boa tarde senhor. a todos. Bom, realmente é um dos programas que já tem resultado, né? Apesar de ser parcial, e ele é excelente, já está embasando o Ministério da Saúde a tomar decisões que vão reverter para toda a nossa população. Na verdade, o problema é o câncer do colo do útero, que é um pouco diferente de mama, que é muito divulgado. Câncer de colo de útero, no Brasil, ele acomete mulheres
e levam à morte uma a cada 90 minutos, com a idade dos 45 anos aproximadamente. Se considerar o mundo, uma morre a cada 2 minutos. Tá? E é uma doença que não deveria existir mais, porque nós já temos todas as ferramentas para preveni-la e erradicar, que seria a vacinação contra o HPV, que é o causador desses cânceres, né? E a vacinação até os 15 anos de idade, que nós temos no SUS desde 2014, né, para essa faixa etária, e o rastreamento periódico que as mulheres fazem, né, a partir dos 25 anos de idade, para procurar se ela tem lesão pré-câncer ou não. As tecnologias do rastreamento evoluíram, só que, por exemplo, por que no Brasil a gente não tem impacto? A mortalidade ela está estável há décadas. E o Brasil paga todo ano número de Papa Nicolau, que é a citologia, o exame preventivo, que cobriria 80% de todas as mulheres. Só que a cobertura não passa de 30%. Na verdade, por falta de um sistema de gestão e de controle, nós temos as mulheres repetindo fora da idade ou fora do intervalo e acabam utilizando exames que são desperdiçados. E são úteis apenas 30% e ao final não tem impacto na mortalidade. Então essa é a realidade nos melhores centros brasileiros. Eu sou de Campinas, trabalho na Unicamp, o nosso hospital de lá recebe câncer de colo de útero, apesar de toda a região se dizer que tem um rastreamento relativamente efetivo. 2 de cada 3 casos de câncer que chegam na nossa porta são avançados, não dá mais para fazer cirurgia e a perspectiva não é muito boa para essas mulheres, tá? Então é uma doença que poderia ser prevenida. Baseado nisso, nós começamos a trabalhar em 2012 como pesquisadores a tentar montar um projeto de como modificar o cenário. E coincidiu com a mudança do teste de rastreamento, que hoje desde 2013 se preconiza que se faça o teste de DNA do HPV e não mais o Papa Nicolau. Isso está sendo uma transição, está ocorrendo no mundo todo, mas desde 2013 a OMS já preconiza que qualquer novo programa seja feito com essa nova tecnologia. 2017 isso já começou a acontecer no mundo do primeiro mundo, né, com mais recursos. E em 2017 nós conseguimos, com uma parceria com a cidade de Indaiatuba, montar um projeto, tipo demonstração modelo no ambiente do SUS, para a gente conseguir ter informações para os gestores federais, municipais, estaduais, fazer essa modificação. Porque quando a gente parte para uma mudança, a gente tem que inserir uma nova tecnologia no SUS, a gente precisa, os gestores pedem, tem informação do Brasil? Não tem. Nós vamos importar, e aí começa a adiar essas incorporações, justificando falta de informação, mas ao mesmo tempo é que você vai ter um impacto orçamentário que também precisa ser mensurado, né, com essa mudança. Então o nosso objetivo era como fazer a mudança de um programa de Papa Nicolau para teste de HPV e ao mesmo tempo atingir alta cobertura e sem desperdício de testes. E conseguir informações de custo-efetividade, porque os gestores querem saber quanto custa isso. É uma nova tecnologia, ela é mais cara, né? De partida ela é mais cara, mas ao final a demonstração, o quanto ela salva mais, ela não salva mais vidas, ela salva também tratamentos e custo, e acaba sendo custo-efetiva. Então nós conseguimos, com uma parceria com a Roche, que fornece os testes para a gente realizar o projeto, nós conseguimos o que depois de 2 anos e meio, 30 meses. Foi até um pouco antes da pandemia, que nós temos os dados reais. Nós conseguimos realizar 16 mil testes, 16 mil mulheres testadas em 2 anos e meio. Isso projeta uma cobertura em torno de 90% da população-alvo, que é de 25 a 64 anos, usuárias do SUS. Antes era de 30%, então só com isso a gente já tem um impacto muito grande. Segundo, nós conseguimos praticamente 100% de testes úteis, não teve desperdício. Não teve testes sendo realizados fora da idade ou fora do período. Elas podem chegar, e o intervalo entre testes negativos é de 5 anos. Elas podem chegar que não é realizado o teste. Você consulta, faz outras ações de saúde, mas não repete o teste, porque ela tem um teste que garante 5 anos quando dá negativo. Somando tudo isso, a gente vai economizar e vai ter efetividade.
como que tudo é possível? Com a informatização da saúde, não tem outra forma. Não adianta você trocar um teste se você não tiver o controle da população. A Ana Maria acabou de falar, se você não souber quem não está no programa e ir atrás, você não vai atingir a cobertura. Ela vai chegar só quando tem sintoma e câncer avançado. E nós não vamos ter muito a oferecer, né? Vamos ter menos recursos para oferecer, os resultados são menores. Bom, então, lá na cidade nós tivemos um sistema, eles já estavam informatizando e interligando todas as UBSs com o prontuário único municipal. Isso auxiliou muito. E ainda nós tivemos uma interligação entre o laboratório que faz os testes, que está instalado na Unicamp, no sistema da cidade, ou seja, tudo é transitado de forma digital. Isso facilita muito. Uma paciente chega na UBS, eu já sei se ela coletou ou não, eu já sei se ela está sinalizada, tudo em tempo real, com o exame alterado. Mesmo que ela vai no dentista, está com o exame alterado, olha, comparece lá para resolver seu problema, antes que fique pior, não é verdade? Então, com isso, a gente conseguiu fazer uma gestão central, que é importantíssima, senão vai ser um desperdício total. E lá é um modelo, e não é muito difícil de ser empregado. A gente precisa do quê? Internet, interligar em web e ter um sistema que vai administrar a gestão dos dados, né? Nós temos que ter isso. E que você consiga sinalizar em tempo real para as unidades, para os médicos, para as enfermeiras e posteriormente até para as pacientes, né, nos aplicativos, que ela está em dia ou não, que ela precisa de se atualizar ou não, que o exame deu alterado ou não. Tá? Então isso está acontecendo e eu queria só mostrar os resultados, falar dos resultados, porque eu acho que isso é impactante. Desses 16 mil testes foram realizados nas mulheres que já vinham fazendo rastreamento periodicamente com o Papa Nicolau. Então, 16 mil testes foram detectados 21 casos de câncer de colo de útero. 14, 2/3, na fase microscópica. A gente detecta 8 a 10% na fase microscópica. Nós detectamos, normalmente, ali 67%, 2/3. São cânceres, às vezes, assintomáticos e que você cura com procedimentos mais baratos e acessíveis. Cura, próximo de 100% de cura. E nós detectamos também 190 lesões pré-câncer, que 40% a 60% vão virar câncer nos próximos anos, com tratamentos ambulatoriais. Tá. Vamos comparar com 30 meses antes. São para o senhor e para os resultados, eu né? percebi. Mas as palmas vão sair daqui 1 minuto, porque em 30 meses prévios, com o Papa Nicolau, foram testadas 20 mil mulheres versus 16. Foram detectados 12 casos de câncer, lembra? Eram 21. Desses 12, apenas um na fase microinvasora. A maioria avançado, como é a nossa realidade. 70 lesões pré-câncer, ao invés de 193. Observem a diferença, é astronômica. Quando a gente olha os detalhes, a idade média das mulheres abaixou 10 anos. Significa que se eu aplicar um teste mais eficiente, em alta cobertura, mesmo na população que estava fazendo o nosso rastreamento do sistema do Ministério da Saúde, a gente consegue adiantar 10 anos o diagnóstico, antecipar em fases precursoras ou precoces, com alta taxa, salvando vidas, né? É esse que é o nosso objetivo. Esses dados, assim que eles foram divulgados, no dia seguinte já tinha uma reunião com o secretário da Atenção Primária e isso desencadeou algumas ações que estão andando, inclusive tem toda a parte de informação, precisa de andar junto no Ministério da Saúde, e a gente espera que proximamente esse teste e esse modelo seja replicado para o Brasil todo, e nós vamos precisar do mundo digital para que isso aconteça, não tem outra alternativa. Maravilhoso, cadê as palmas? Parabéns, muito maravilhoso. Vamos para as perguntas aqui, que já tem algumas chegando. Lembrando que o nosso QR Code está aqui, para quem quiser mandar perguntas. Tem uma pergunta aqui da Juliana. Qual é o conselho que vocês dariam para as associações que querem entender mais sobre digitalização da saúde e nessa jornada do câncer? Quais são as fontes que a gente pode indicar para os pacientes? Fontes para o paciente? Vixe. A informatização
Vamos sentar e conversar. Vamos sentar e conversar assim. Deixe seu telefone. O que eu digo é, a gente tem bastante acesso e nós somos muito poucos, né? Então cada um tem que assumir um pedaço. Então fala assim, vem, conversa, a gente dá o caminho das pedras e vai. Se não estiver funcionando, volta que a gente tenta fazer o negócio funcionar, né? A gente estava falando da Conitec, né? Puxa, a gente tem ali agora um trabalho junto com a Conitec de avaliar as soluções digitais, né? Tecnologias digitais em saúde. Como que avalia isso, um software? E trabalhando com eles, falando, não, agora a gente tem dados do mundo real, falando algumas coisas mais para frente, assim, né? Mas como a gente vai usar dados do mundo real para avaliar uma tecnologia tradicional? Por exemplo, um novo teste, como você está falando. Queria saber, doutor, se o teste, como que é o teste? Se é sangue, né? Fiquei curioso. Estou querendo fazer também. Não, esse é um teste, ele é coletado uma amostra do colo do útero similar ao do Papa Nicolau. Então, a mudança do programa, você mantém todas as atividades que já existem. Você praticamente não muda. E ainda, a informatização diminuiu 7 papéis, 7 formulários de registros para 0. Não tem mais papel no sistema. Isso já economiza bastante, além de diminuir erros, né, inerentes aos preenchimentos. O que a gente precisa fazer agora é pegar esses casos, por exemplo, ele fez uma integração do laboratório com o sistema de prontuário. Cada sistema de laboratório fala de um jeito. Então isso funciona e como que a gente tem escala nacional? Então a gente tem que pegar, padronizar como que o laboratório fala com o sistema de prontuário. A gente tem um sistema de prontuário gratuito no Brasil. Gratuito, sistema de prontuário para atenção primária. E tem prefeitura que paga. Nós temos um de graça. Nós temos um sistema hospitalar também gratuito, né? Lá da IBSER, dos hospitais federais, e que Campinas usa. Já Campinas é o primeiro hospital fora dos hospitais federais universitários que usa, mas, ou seja, quando a gente vê essas coisas dá até uma falta de ar, né? Porque é tanta coisa para fazer, mas assim, com relação à digitalização, vamos sentar, vamos conversar, ver qual é a necessidade de vocês, né? E vamos construir, porque realmente não tem muita coisa. Não tem, a gente tem que construir, e que isso é muito legal. Eu não diria só uma oportunidade, né? Oportunidade parece que a gente quer ganhar alguma coisa. É um dever nosso, na verdade, né? Porque a gente, a partir do momento que tem o conhecimento, a gente tem dever de fazer alguma coisa com isso, né? Então, temos o dever de explorar um pouco mais isso. Vou passar a palavra para a Lu agora para falar do outro ponto. Não, eu já vou sair daqui já com a nossa reunião marcada, tá bom? E faço a ponte com todas as ONGs que quiserem estar juntas. Boa, muito bom. E eu vou aproveitar e puxar a sardinha para o lado da comunicação. Esse projeto de vocês, ele já foi divulgado em mídia grande? Já foi para o Fantástico, para o Jornal Nacional? Não, ele... Fantástico ainda não, gente? Não. Teve muita repercussão regional e estadual. Tá. Mas a gente tem muitos eventos científicos, então a gente já teve algumas divulgações em outros estados, em cidades interessadas em replicar. Então nós temos, por exemplo, a cidade de São Paulo acabou de aprovar uma lei de incorporação do teste de HPV no rastreamento. Agora eles estão fazendo a montagem do programa e como que eles vão fazer. Então já está começando a ter as mudanças. Mas nacionalmente ainda não? Não. Tá. Ficou a pauta... Depois pode me procurar também para... Aproveita, doutor Júlio. Mariana, a pauta ficou uma semana na mão do Jornal Nacional e do Fantástico, mas eles não aceitaram. Tava faltando eu lá. Depois que eu pedi demissão, não funcionou mais. Não, mas eu acho só uma coisa que eu acho que é muito legal falar aqui para vocês, né? Como é que o jornalismo funciona? Funciona muito a partir de histórias. Então, vamos supor que entre essas 16 mil mulheres testadas, tem alguém que tenha perdido a mãe de câncer de colo de útero. Estou dando um exemplo, tá? Porque a gente sempre quer o elefante rosa com a tromba no rabo e o rabo na frente. O jornalista sempre quer o mais difícil, mas tem que achar esse paciente que ilustra a história e fala assim, esta pessoa perdeu a mãe de câncer de colo de útero. Agora, por causa de um projeto pioneiro que une a tecnologia da digitalização de dados, ela descobriu um estágio de câncer inicial e está 100% curada, e isso ilustra a reportagem para a gente. Então, quando chega
chega a reportagem já com essas histórias, facilita muito para o jornalista que tem dificuldade também, entre todas as informações que recebe, escolher qual é a matéria que vai dar. Então, eu acho que sempre a gente pensar em histórias emocionantes, se tiver gente chorando, melhor ainda, se tiver gente feliz, melhor ainda, né? A gente sabe, a gente assiste, a gente gosta de ver isso. Então, eu acho que tem que sempre trazer esse recorte, né? Porque o número, ok, número, mas número é aquela coisa chata que depois vai aparecer uma arte lá, um gráfico, que ninguém entende nada em casa. A gente quer ver emoção, a gente se conecta com a emoção. Então, acho que fica esse dever também para, entre essas pacientes, trazer a humanização que está por trás da digitalização, né? Como é que a gente conta a história das pessoas que se beneficiaram da digitalização. Acho que esse é a grande questão para levar a pauta para frente, né? Na grande imprensa. Mas depois pode falar também que eu tento encontrar os caminhos lá. Assim, na verdade, a gente está monitorando. Nós somos pesquisadores, médicos, mas ao mesmo tempo a gente quer que aconteça. E a gente sabe que entra o mundo político também e da sociedade. E nós começamos a trabalhar e a gente percebeu que a parte de gestão das esferas, elas estão caminhando. Então a gente não quis polemizar muito na sociedade para não criar um dilema. Então a gente só lançou e ficamos observando. Mas está dentro da nossa perspectiva que se a coisa parar de andar, e isso pode acontecer agora, no próxima semana, né? Se isso parar, a gente vai realmente precisar da sociedade. E os dados são facilmente compreensíveis e inteligíveis pela sociedade, nesses casos de exemplos de vida mesmo. É isso mesmo. Legal, maravilhoso. Kia, já falou um pouco, mas tem mais pergunta aqui. Quais são as maiores dificuldades para os benefícios da digitalização de fato chegarem até os pacientes? Além daquilo que você já disse, tem mais alguma coisa? Acho que o benefício chega. De vez em quando a gente não percebe, mas ele chega. Então, de vez em quando ele chega, né, e a gente sente muito isso na palma da mão. Quando, por exemplo, essa questão do agendamento, eu insisto nela porque eu acho que é, entre aspas, é ridículo tecnologicamente de ser implementado, mas é complicado quando a gente vê um município. Mas imagine que você está numa fila e você recebe um push, um SMS dizendo: tem uma vaga para daqui 2 horas. Você consegue? Cara, tenho certeza que vai aparecer um monte de gente que vai querer, né? Então, aí a gente vai sentindo isso. O município de São Paulo fez, diversos municípios estão entrando com esse sistema. A gente defende que o federal também já incorpore isso no próprio Conect SUS. Vocês verem lá no Conect SUS, já tem lá os medicamentos da farmácia popular, um pouco do agendamento já está lá. A gente está tentando fazer isso, mas veja a dificuldade, né? A gente tem um software do município de São Paulo, um software do estado de São Paulo e um software da federação. E essa é a nossa dificuldade desse nosso país tripartite, né? A gente tem que lidar com isso também, como que a gente vai fazer isso. Mas a gente tem carteira de vacinação nesses 3 níveis, incrivelmente, né? Então tem dificuldades, mas assim, então muitas vezes o prontuário já também está funcionando pró do paciente, o paciente não está percebendo. Uma interação medicamentosa, como eu falei, é um negócio também que não é tão complexo de ser feito. E os hospitais já estão fazendo isso. O médico está recebendo o alertazinho dentro da autonomia do médico também. A gente está falando da telemedicina. Veja o avanço que a gente teve na pandemia, da prescrição eletrônica. Temos um monte de coisa para consertar, mas quem não precisou dispensar um controlado na pandemia e não conseguiu fazer isso eletronicamente? Ou seja, é onde a gente percebe mesmo um atendimento de telemedicina. Quem não fez um atendimento de telemedicina ou não conhece alguém que fez no momento da pandemia, então os benefícios chegam, né? De vez em quando a gente não percebe, mas por trás isso está acontecendo. Desde as questões, veja, e a gente discute muito, né? Estamos falando do assistencial, interação medicamentosa, suporte à decisão, orientação para o médico, até gestão. E na pandemia a gente percebeu muito isso. A gente não sabia a quantidade de leitos. Uma informação 100% de gestão, quantidade de leitos disponíveis num hospital. E muito simples também. Não, então, temos que trabalhar nesses dois. Informação para gestão, informação assistencial, elas se cruzam, né, num determinado momento. Ou do assistencial a gente tira a gestão. Se a gente olhar para o prontuário eletrônico, a gente tira um monte de informação de gestão do prontuário eletrônico. E tem outras que são muito gestão mesmo, né?
disponibilidade de leito, tempo de uso do centro cirúrgico, vaga. Epidemiologicamente, quando a gente olha isso, a gente faz a orientação para a gestão pública. A gente espera que a Rede Nacional de Dados em Saúde seja realmente um instrumento para o gestor também, né? Então, e aí é onde do federal a gente consegue chegar, o Ministério da Saúde consegue chegar direto no município, sem ter que passar pelo Estado. Todo mundo conversa junto, a gente fala que essas conversas acontecem na tripartite, né? CONAS, CONASEMS e o Ministério da Saúde, então Estados, municípios e o Ministério, e está sendo muito legal, muita expectativa. O duro também, e aí que a gente aproveita essas iniciativas da indústria também gente, vocês sabem quantos recursos tem para fazer a RNDS dentro do Ministério da Saúde? É ridículo, é ridículo. E sendo que você abre uma vaga lá, quem vai querer trabalhar lá se tem o setor financeiro que paga muito mais? Então a gente tem que trabalhar nessa paixão mesmo, né? Nesse propósito de falar, gente, vem para cá, né? E a gente na digitalização, na informática também, gente, não dá para comparar salário. A indústria financeira paga muito melhor, né? Mas a gente tem um propósito completamente diferente do que você ajudar um banco a ter mais lucro ou a gente conseguir fazer um trabalho. E aí tem essas histórias. A importância da mídia nesse papel, que é fundamental para falar, olha gente, né, faz diferença em uma vida, faz diferença num coletivo de vidas, né? Então, e acho que por isso que a gente está aqui, né? Todo mundo aqui está no mesmo barco. É importante essas iniciativas da iniciativa privada também, porque a gente precisa de recurso. Não dá para fazer saúde sem dinheiro, a gente estava falando isso, né? Então, gente, a gente precisa fazer mais com menos, né? E o Ministério, não estou defendendo o Ministério, mas é difícil. É difícil também, porque são poucos recursos. Então é onde a gente olha também e fala, vamos todo mundo trabalhar junto, né? Empurrando quando dá, de vez em quando precisa da mídia, dá uma cutucadinha, mas se não formos nós, não vai acontecer. É a gente que empurra isso daí mesmo. Não, eu fiquei pensando aqui, adorei que você falou de SMS, Kia, porque eu acho que tem duas coisas importantes até para o nosso trabalho como ONGs, né? Acho que uma coisa é lembrar que tudo isso que o Kia está falando vai passar por letramento em saúde e letramento tecnológico, né? E assim, Kia, tem um monte de paciente que não sabe o nome do remédio que toma. Entendeu? Você está falando de interação já. Então, assim, acho que no nosso trabalho na ponta, pertinho do paciente, nome, sobrenome, apelido da doença, né, o nome do remédio, né, qual é o nome da quimioterapia que está fazendo. Então, assim, acho que tem uma coisa super importante de entender mais a respeito do que está acontecendo comigo, senão não vai aderir, né, não vai conseguir contribuir. Estou entendendo que a gente vai ter que ter um papel super importante para colocar também informações ali para ajudar nessa tomada de decisão do gestor. E eu fico imaginando que, por mais que a gente ache que está todo mundo sabendo direitinho o que fazer com o telefone, não está. Né? Então, a gente teve uma experiência com envio de SMS para um grupo de uma região específica do Brasil, que teve gente que só retornou, né, para o nosso contato, porque falou, nossa, ainda bem que vocês mandaram SMS, porque é o único tipo de coisa que eu recebo, né? Por conta de crédito, né? Por conta de ter ou não ter internet. Então, vamos ter que olhar para tudo isso. Mas acho que a gente pode fazer aí, seguir com o nosso trabalho de educação do paciente, né, levando a informação do jeito mais facinho possível, olhando, né, levando em consideração o nível socioeconômico, nível educacional. Acho que a gente está aí aprendendo cada vez mais como usar essas estratégias de letramento para apoiar o paciente também nisso. Deixa eu só complementar, essa questão é muito interessante, né? A gente contratou uma funcionária por WhatsApp, né? Plá, vai, plá. Daí quando ela chegou um dia, ela estava trabalhando lá, eu falei, não, então, olha, faz isso daqui. Ela falou, não, eu não sei ler. Eu falei, mas você não sabe ler? Mas eu te mandei um monte de WhatsApp, você me respondeu, né? Alguém te ajudou? Não, eu pus aqui para tocar, né? Assim, né? Percebe? Eu falei, eu fiquei, não foi por áudio, foi por texto. WhatsApp eu digitava, de vez em quando ela me mandava áudio, mas ela me mandou o texto também.
Então isso que eu falo, a gente não precisa pensar de coisas estratosféricas, né? A gente fala Google, não sei o que, Glass, que nada. Mas qual que é o nosso problema, né? Vai falar um remédio lá, não vai entender, vai escrever errado, né? Então, a gente tem que caminhar com isso, mas essas questões, isso me deixou tocado quando eu vi, eu falei, funcionou. De alguma forma, a tecnologia ajudou eu a comunicar com ela. E ela não sabe ler e nem escrever. Sensacional isso. A gente precisa olhar para isso também, para isso que a gente precisa estratificar, eu falo, tem que atuar em todos, né? A gente não pode deixar ninguém, essa questão de inclusão é muito importante, né? Mas a gente abre isso e fala, quantos estão em cada uma dessas faixas, como que a gente faz para trabalhar com todo mundo? Tem uma pergunta aqui, acho que é a última pergunta, depois eu vou passar para as considerações finais. Dizem que no futuro cada pessoa pode receber ou poderá receber pela utilização dos seus dados pessoais, receber din-din. Isso seria um caminho para que se alastre os dados, o bolso, como o órgão mais sensível do corpo humano? O que vocês acham? O bolso São as né? associações aqui que precisam responder isso, viu? Eu já respondo o seguinte, a gente já vende os nossos dados sem saber, usando Google, Gmail, essas coisas. Recebendo nada por isso. Você recebe o serviço. Recebe Você o serviço recebe e as promoções para gastar mais ainda, né? Você faz uma busca, você recebe alguma informação. Vem um monte de propaganda junto, mas a gente paga por isso, né? E nesse mundo de LGPD, um pouco, né, essas dicotomias, quem que está vendo ética aqui também? Você, né, Lu? A gente está, assim, as dicotomias, eu acho que também o brasileiro, ele pensa muito pouco nessa questão, né? Ou de monetizar, ou na questão ética mesmo. Vai dando, vai legal, vai fazendo, né? Eu sou um pouco crítico, até com essa questão, a gente está trabalhando no GovBR, né, um portal único, agora o GovBR autentica nesse portal, nesse outro portal, vamos juntando os dados, me preocupa, né, me preocupa. Então, é uma facilidade que a gente tem, de vez em quando, falando, eu tenho um login único, entro para tudo. Se esse login único que você usa para tudo der problema, você perde o seu dado para tudo, você compromete o seu dado para tudo. Então, de vez em quando, é um saco ter um login para cá, um login para lá, mas por que o Ministério da Saúde precisa saber da minha carteira de motorista, se está válida ou se não está válida? Ou precisa saber da minha previdência? De vez em quando precisa, mas enquanto não precisar, deixar esses mundos separados ainda. E a gente pensa na saúde, não preciso saber tudo. Mas em alguns momentos eu preciso dessa informação. E qual informação que eu preciso? Né? É o que eu falo que a gente tem, que médico que você leva exames de tomografia de 5 anos atrás, você leva lá 20 tomografias, eu quero saber o médico que olha as 20. Não olha, ele vai olhar a última, mas por quê? Porque talvez não precise, não é porque o médico está sendo displicente. É porque ele sabe quando precisa, quando não precisa. Então, se não precisa, para quê? Né? Então, a gente tem que ver o propósito de uso da informação. Então, nessa questão de vender informação, acho que sim, né? É crítico, é alguma coisa que a gente precisa discutir na ética. Se é ético vender isso ou não, a gente vai discutir isso no nível de planos de saúde, a gente está discutindo Open Health, Open Banking, vocês já estão vendo, né? Compartilhe esta informação financeira, que você pode ter mais crédito. Compartilhe esta informação que você vai ter o cadastro positivo. Eu não tenho o meu cadastro positivo. De vez em quando você não consegue crédito. Ônus e bônus, né? Eu acho errado isso. E na saúde, a gente pode ter essa discussão do Open Health, plano de saúde pode negar a cobertura. É óbvio. Né? Então, qual é esse limite? A gente tem as empresas verticalizadas de saúde agora, que ela é operadora, é prestador, está tudo lá junto. Nós não temos uma regulamentação da ANS que faça um Chinese Wall claro. Então, há uma... Do Chinese Wall. Chinese Wall é quando, por exemplo, você tem dentro de uma organização, eu estou tratando saúde, eu tenho informação de saúde, mas eu não posso passar essa informação para a operadora. Os bancos fazem isso tradicionalmente com a corretora dentro do próprio banco. Então, aquela corretora, ela atende o banco e atende outros clientes.
Então, dentro do banco, o banco é um cliente ali dentro, mas a corretora está dentro do banco. Então, fala, tem uma regra que não pode. Se isso funciona, não funciona? Funciona, porque quando se descobre, dá problema. O cara realmente tem ali uma responsabilização. Então, por isso que essa questão, acho que é um caminho, a venda dos nossos próprios dados. Se eu já estou fornecendo, eu tenho que fornecer mesmo, então é justo que monetize. Mas o dado de saúde, gente, com cuidado. E acho que é uma discussão ética que a gente precisa evoluir ainda. Calma aí. Alô. Considerações finais. Quem começa? Vai, André, que faz tempo que eu não falo. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, realmente é uma honra estar com todos vocês aqui. E eu queria deixar um convite, tanto no contexto de digitalização, quanto de todos os pilares que a gente discutiu aqui, de transformação em saúde. A gente não tem a pretensão de inventar grandes soluções por nós mesmos, a gente quer justamente conhecer quem está buscando dialogar nesse sentido e conhecer iniciativas que a gente possa apoiar, que a gente possa participar. E para vocês, em especial aqui, a gente tem um grupo excepcional que trabalha no diálogo com associações de pacientes, é um grupo que está aqui na terceira fileira aqui. Então, se vocês querem saber mais, ou se vocês têm algum interesse em levar algum tipo de projeto, conversa com a gente está super aberto, você vai ficar muito feliz de conhecer. E obrigado mais uma vez. Bom, eu fico também à disposição, assim, de vez em quando o pessoal tem um pouco de dificuldade de falar comigo, eu peço mil desculpas, mas me arrepia estar nessa discussão. O projeto, eu revisei esse projeto, né, da saúde da mulher, por um projeto que a Roche estava fazendo junto com a Abmed para o Ministério da Economia. Então eu revisei bastante esse texto. Acho assim, acho que essas coisas que a gente precisa olhar e falar, precisa dar visibilidade para esses projetos, né? Porque o Brasil é muito grande, né? Para os projetos de Indaiatuba a gente precisa dar visibilidade para esses projetos, porque muitas vezes a coisa está acontecendo do nosso lado e a gente simplesmente não sabe. Então essa questão de compartilhar a informação, isso que a gente vem fazendo um pouco aqui, é um primeiro passo, eu acho, né? E parabéns para todos vocês que estão aqui, porque acho que esse propósito é um propósito sensacional, né? É isso que move a nossa vida e acho que vocês que fazem isso acontecer, principalmente quem está ali na assistência. Gente, quero agradecer, mais uma vez aprendi muito, adorei estar aqui e que bom que a gente está falando desse tema nesse espaço. Obrigada. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos e estou muito satisfeita em poder compartilhar essas nossas informações. Lembrando, então, que nosso projeto, o Projeto Saúde da Mulher, é um projeto que vai integrar as redes de atenção com os sistemas de saúde. Mas a gente tem essa preocupação com a segurança dos dados e de uma forma que seja um projeto viável, sustentável e escalável. Muito obrigada. Passa para mim, Mariana. Agora foi. Oi, pessoal. Queria só agradecer a oportunidade. Na verdade, a gente quer que isso seja útil para toda a população e espero que isso vai acontecer proximamente, independente do nosso resultado eleitoral. Obrigado. Obrigada a todos. Eu também aprendi muito, foi uma honra estar aqui. E eu queria fazer um pedido. Ontem eu tive aqui também em um outro painel, fiz esse pedido. E vou repetir o pedido aqui, que cada uma e cada um de vocês que estão na plateia reflitam sobre aquilo que a gente discutiu e levem para alguém que não está aqui hoje alguma informação sobre esse painel. O que vocês aprenderam, para uma pessoa pode ser. Se a gente passar para uma pessoa alguma informação que a gente aprendeu aqui, já está valendo. E o que me, assim, ao mesmo tempo me anima, mas também me angustia é maravilhoso a gente participar de discussões como essa, mas se a gente não fizer a nossa parte, isso aqui fica só na discussão. Então, a gente também tem responsabilidade, né? Vamos se autorregular e não esperar só a regulação que vem de cima, tá bom? Obrigada mais uma vez, a Roche. E eu convido todos vocês a acompanharem agora as próximas programações do TJCC. Beijo, gente. Obrigada.